Certinho. Bom dia de volta, agora que está gravando. Nossa última aula desse primeiro módulo. Vou, vou finalizar a parte de métodos, né, hoje com vocês, falar um pouco sobre questionário e entrevistas, que eu acho que é a parte essencial, assim, a gente consegue ver até né, as etapas subsequentes que vocês sempre precisam entregar do projeto, tá? Não esqueçam, por favor, que as nossas atividades elas não seguem o cronograma de aulas, né? Então, a gente tem uma série de pequenas entregas aí ao longo das próximas semanas, elas não coincidem com as nossas aulas. Por favor, não esqueçam, né? A ideia é que vocês deem continuidade a esse projeto de TCC de vocês, né? O tempo todo, né? Que fique martelando na cabeça de vocês. É, até novembro, eu vou pedir para o professor Luiz Fernando colocar mais algumas aulas para nós de métodos. Só que essas aulas elas vão ser mais no caráter de orientação individual de vocês mesmo, né? Então, vou imaginar que daqui a 15 dias, 20 dias, a gente vai ter um novo módulo, e aí eu vou colocar lá no Google Classroom, lá, ó, na segunda-feira vem a Rebeca, o Elton, a Leda e a Mercedes, né? Só esses quatro para a gente trocar ideia entre nós, o projeto de vocês, né? Para ficar uma coisa bem pontual para ajudar vocês né, a montarem esse projeto até o final do ano. Diga, Rebeca. Professor, eu sou um pouco adiantada e como já fiz duas iniciações científicas, eu já falei com a professora Grazi, porque eu gostaria de fazer com ela, porque as duas últimas eu fiz com ela, então a gente trabalhou muito bem junta. E daí eu já fiz o meu subprojeto, porque eu achei o tema e já sei o que fazer, só que eu acho que vai precisar de algumas alterações. Eu posso entregar para você nesse problema e daí eu vou alterando conforme a professora Grazi. É porque eu mandei para a professora Grazi, ela nem viu ainda. Pode sim, Rebeca. A diferença entre vocês que fazem IC e os demais colegas assim, é brutal mesmo. Assim, né? Vocês estão muito à frente mesmo. É o normal acontecer isso, né? Que estão já acostumados com o ritmo de pesquisa. Pode mandar sim, não tem problema. A professora Grazi não deve ter respondido porque a gente está na semana de qualificação, de entrega de qualificação do quarto ano, né? Então tá bem apurado, assim, tá com muito trabalho para ler. Então provavelmente por isso que ela não respondeu. Mas não tem problema não. E vai ser normal, vocês que já fizeram IC, assim, se adiantarem e também já encaminharem essa parte de orientação, né? Bem comum mesmo, né? Que vocês já deem sequência a esse mesmo professor. Tranquilo, Rebeca, pode ser sim. Show de bola. E parabéns pela proatividade. Show de bola. Muito É... obrigada. Ah, mas é que é uma coisa que eu gosto, eu acho legal essa parte de pesquisa, então é uma coisa que me faz bem, então, para mim, né, é bom. Certeza, que legal. Rebeca, nossa luz no fim do túnel. Rebeca, nosso satélite. Vamos ficar orbitando a Rebeca. Que legal. É, Inclusive, quem faz IC, né? Não sei como está a situação de vocês, tem bastante professores que pedem até para dar continuidade no próprio tema da IC, assim, né? Então, porque a IC é um ano só, então ela é um pouco mais rápida. E aí o TCC, como tem mais tempo, você pode até ampliar esse universo, mas não que seja uma regra, né? Mas também uma possibilidade. Né? Mas eu não sei quantos de vocês fazem IC, exceto a Rebeca. A Rebeca eu lembro mesmo que fazia. Acho que o Brian fez também, mas só um ano depois que parou. Enfim, né? Fica a critério de vocês. É, Vou dar um panorama meio que geral para vocês, assim, sobre... Só trocar minhas telas aqui que eu tô meio perdido. Tá. Um panorama geral sobre procedimento de coleta de dados, fonte de dados, instrumentos de coleta de dados, análise e interpretação, bem rápido, né? E depois vou falar um pouco com mais de cuidado sobre questionários e entrevistas, que eu entendo que vai ser o mais comum de acontecer com vocês, assim, o mais normal, pelo menos no histórico que a gente tem, né, de trabalhos que já foram feitos aqui no nosso departamento. É, então, quais são as técnicas que a gente tem para coletar dados, né? Para construir dados primários, que a gente chama, né? Os dados primários são aqueles dados que ninguém ainda tem, né? Então, é a gente saber lá, né, a opinião dos visitantes do olho d'água
né, da comunidade que fica lá perto do cara, um negócio muito específico, assim, que ninguém nunca pesquisou, e são dados primários. Dados secundários, né, eles vão ser aqueles dados que já foram publicados por alguém, e a gente vai se apropriar desses dados, né, para geralmente construir uma base, né, para a gente continuar avançando. Então, o que a gente tem como procedimento de coletas? Né? Tem a pesquisa documental, que é a referência bibliográfica lá que vocês fazem, basicamente. Né? Aí tem a pesquisa de campo. Esses itens eles vão mudando conforme o teu objetivo específico, né? O que você quer fazer de fato, né? Então, se eu quero, né, entender lá a opinião de algumas pessoas, você vai fazer o tal do survey, né? Survey e pesquisa de campo, né? As entrevistas, né? Então, vai depender do que vocês querem. Eles querem só analisar lá as políticas públicas que, né, que aconteceram, né, no período, sei lá, do governo Lula, né? Você não vai, dificilmente você vai entrevistar ele, né? Então, você vai conseguir ter esses dados secundários, né? Fazer a pesquisa documental e bibliográfica unicamente. Vai depender muito do teu objetivo específico. Como a gente consegue ter fonte de dados? Já falei para vocês isso, né? O Observatório do Turismo, o Ministério, as associações de classe, né? Como a ABAV, como, né, a BOC lá de eventos, enfim, né, esses órgãos, né? Então, tem sites, né, de cursos, relatórios, né, do INEP e do MEC, para quem for trabalhar com coisas, né, indicadores de educação, né? Sei lá, taxa né, de formandos de turismo nos últimos 20 anos, por exemplo, né? O INEP deve ter esses dados, né? Artigos, teses de livros, né? Os livros eu já falei para vocês que eles são um pouquinho defasados em relação a artigo e tese, né? Que são a ponta de lança aí, que acabou de sair. Vocês vão ter aí, né, relatórios de empresas que é um pouco mais difíceis terem, né? Geralmente as empresas maiores que publicam alguns relatórios deles, e os relatórios das empresas nunca são coisas negativas, né? São sempre coisas boas, então é um pouco diferente isso. Entidades representativas podem ter também, né? Não sei lá, não sei lá, vamos imaginar lá a OAB, por exemplo, né? Que é uma entidade representativa lá dos advogados, o Conselho de Medicina, né? Coisas maiores, assim, né? A gente até tem, né, do turismo lá, eu nem lembro o nome, né? Só que não é uma entidade representativa nossa, assim, né? Ela não tem a qualidade obrigatória, tipo um CRM, tipo essas entidades que você é obrigado a se filiar para poder trabalhar, então por isso a gente acaba deixando um pouco de lado, assim, né? Egresso de cursos é legal, depende do que vocês querem trabalhar, né? Aí vai ter uns nomes bem bonitos aí, né? A amostragem não probabilística, a amostragem por cotas, né? O tal do snowball aí, que é o bola de neve. São técnicas de estatística daí. No próximo slide eu vou falar bem pouquinho sobre técnicas de estatística. Isso talvez abra um pouco o universo de vocês. Como a gente faz, né, o nosso roteiro, né, o nosso esqueleto para coletar esses dados, né? Formulários, né, fichamento de livros, fichamento de artigos, questionários, roteiros, entrevistas, tudo mais, é o mais padrão. Para analisar esses dados, né, vocês vão cruzar o que vocês coletarem desses resultados que vocês, né, obtiveram, né, com as pesquisas de vocês, com aquilo que já foi publicado, né? Então, vocês vão cruzar isso com a revisão de literatura. Então, vocês descobrem lá que no universo de pessoas que jogam videogame, 80% que responderam nas suas entrevistas são homens e 20% são mulheres. Aí você vai voltar lá para a literatura e vai descobrir que, majoritariamente, o público que joga videogame é masculino e não feminino. Então, isso corrobora com uma questão. Digamos que o teu resultado seja o inverso disso, aí você vai mostrar que, né, está havendo uma mudança. Né? Então, historicamente, mais homens do que mulheres jogavam videogame e agora, né, está se equilibrando isso, ou, né, as mulheres, né, ultrapassaram os homens nesse universo de games e tal. Né? Então, enfim, né, você vai utilizar tudo aquilo que já foi publicado para fazer essa análise de dados. É para isso que serve, né, a tal da fundamentação teórica. Que muita gente acha que tipo, é só para encher linguiça, é só para né, o trabalho ficar grandão e tal, né, e acaba fazendo essa parte e vai para os resultados, só comenta por si, né, as suas opiniões em relação aos resultados. Não é bem isso. Né? Claro que você tem que se impor, você tem que, né, se colocar no texto, mas vamos imaginar que a gente está no nosso primeiro trabalho mais denso, né, um primeiro trabalho mais sério da nossa vida, né, com o TCC. Então, por ser um primeiro trabalho,
também supõe-se que a gente não tem um arcabouço técnico, um conhecimento tão especializado assim a ponto de a gente se garantir sozinho, né? Dizer, tipo, ó, essas coisas aqui e tal, a gente fazendo nossa própria análise, né? Dentro desse universo acadêmico aí, inclusive, fala-se muito que a gente só pode ter uma opinião própria, assim, da gente bater o pé e falar alguma coisa lá no doutorado, né? Então, pressupõe que a gente tem que ter uma carga de conhecimento bem alta para a gente, né, se garantir, assim, né? Tipo, ah, isso é por isso e tal, a gente conseguir se impor, assim, de uma forma mais forte. Então, a fundamentação serve para isso, né? Para a gente começar a debater os dados à luz daquilo que já foi publicado e a gente vai se colocando ali devagarinho, né? Tipo, a gente vai se impondo. A gente vai ter análises descritivas, né? Tanto quali quanto quant, né? A gente já falou sobre esses dois termos, né? São as formas de a gente fazer essa análise e interpretação. É muito importante que vocês tenham um cuidado bem grande nessa parte de resultados, assim, da pesquisa de vocês, porque, na verdade, é o filé mignon da pesquisa de vocês, né? Então, tudo aquilo que já foi publicado e tal, né? Pressupõe-se que quem está avaliando vocês, quem está lendo o seu trabalho, deve ter um mínimo de conhecimento sobre essas coisas, né? E quando se traz resultados novos, ali que tipo, é o diferente, né? Então, tem um pouco de cuidado assim nessa parte. Eu sei que a parte de resultados é uma das últimas etapas que vocês fazem, né? Porque já construíram todo o esqueleto do trabalho, já fizeram as pesquisas, já foram a campo, e eles estão até um pouco cansados, né, na hora de escrever sobre isso. E às vezes você começa a colocar só um monte de gráfico, um monte de tabela e só falar, não sei o quê, faz um comentário de 2, 3 linhas. Então, tome um pouco de cuidado com essa parte. A segunda coisa que eu falo para vocês terem bastante, né, zelo em relação a essa parte de resultados é vocês não chamarem o leitor de vocês de retardado, assim. Então, o que acontece às vezes, né, não vou dizer que muito, porque agora já caiu bastante isso, é você colocar um gráfico lá, né, que tem um gráfico no formato de pizza, né, inclusive ele tem um nome certo para isso, né, não é gráfico de pizza. E aí você tem lá, né, o gráfico lá mostrando lá que 60% é mulheres, 40% são homens, né? Esse é o gráfico, tá lá detalhado. Não tem como você olhar o gráfico e entender coisa diferente disso. O gráfico é super simples. Daí embaixo do gráfico, como você tem que comentar alguma coisa, você coloca lá. Com base no gráfico 1, percebe-se que o público majoritário é feminino, né, que representa 60% da amostra. Você está chamando, né, o teu leitor de imbecil, assim, né? Porque ou você tá falando para ele que ele não sabe ler um gráfico ou que ele não sabe ler um texto, né? Porque a informação é idêntica, é a mesma coisa, né? Então, coloca o gráfico, coloca a tabela, a figura, sei lá o que quiserem colocar, né? E abaixo disso que vocês precisam comentar, se precisam fazer algum tipo de descrição, não repete os dados, né? Então, você pode até reutilizar alguma coisa do dado, mas para provar outra coisa, né? Então, tipo, coloca esse gráfico lá da diferença lá de gênero dos entrevistados, mas aí cruza lá com a fundamentação teórica, cruza com alguma outra coisa, explica que, né, que você fez entrevista lá no Afeganistão e as mulheres são proibidas de responder, por isso que deu um monte de homem. Faz alguma outra coisa em relação ao teu resultado e que não seja somente repetir o que está sendo exposto, né? Daí você está, né, tirando uma onda com a cara de quem está lendo o trabalho de vocês. Agora que eu vi que a Rebeca colocou que ela está no terceiro ano de IC, né? Que legal, né? Eu vou ser bem sério, eu nem sabia que podia ter 3 ICs, né? Você é um caso novo para mim, Rebeca. Esse ano você está com a professora Mirna, né? Isso, aham. Bem legal, né? Muito bem, né? Então essas são algumas, né, algumas coisas gerais aí. Depois vocês têm os slides, vocês dão uma olhada lá. Você tem que pôr alguns slides que eu estou atrasado, né? Sobre métodos estatísticos, né? Não dou conta de falar isso para vocês porque eu não sou bom nisso. Na verdade, eu sei muito pouco disso. E vocês geralmente também não usam tanto isso porque se não tiverem uma aula de estatística, que para mim é uma grande deficiência do curso. O que eu recomendo a vocês? Esse canal do YouTube, que salvo engano, é Professor Guru, o nome do canal. É um cara assim que ele faz vídeos, tipo esses dois que estão aí na tela, de 3 minutos. Assim, são vídeos super curtos, super diretos ao ponto. Ele explica, né? Por exemplo, no primeiro vídeo ele está explicando o que é a população, o que é a amostra.
Então, ele vai explicar para vocês que a população de uma pesquisa não é a população geográfica. Ele vai explicar que é a população estatística. Por exemplo, né, se vocês querem fazer uma pesquisa sobre intenção de voto à presidência da República, por exemplo, né, a população geográfica do Brasil, sei lá quantos é, vamos dizer lá que seja 1 bilhão de pessoas. Só que não é 1 bilhão de pessoas que votam, né? No Brasil, a gente vota a partir dos 16 anos. Então, esse 1 bilhão vai cair um tanto, não sei quanto. Vamos dizer que ele cai lá para 600 milhões. Essa é a população estatística da tua pesquisa. Como você não vai poder entrevistar 600 milhões de pessoas para fazer uma pesquisa, você vai pegar uma amostra dessa população, né? Então, ele vai explicar esses termos técnicos assim, da estatística, né, com uma facilidade bem grande. Assim. E nessa segunda aula, tipos de amostragem, ele vai explicar o que é a amostragem probabilística, a não probabilística, né, como é que é? Tem um monte de termo lá, gente, eu não vou lembrar. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Principalmente assim para vocês conseguirem construir a parte de metodologia de vocês, né? Acho que fica legal usando esses termos corretos da estatística e também, né, pela questão do conhecimento, né? Vocês acabam aprendendo um pouco mais. Deem uma olhada lá, né? Aí vai dar os 2 links, vocês procuram e assistem. Não vou nem passar esse vídeo para vocês hoje. Como eu comentei com vocês, né, o destaque que eu vou dar na aula de hoje para vocês é sobre questionários e entrevistas, que é o disparado mais comum que vocês fazem, né, de instrumento de coleta de dados no TCC. Tem não sei se é uma regra, mas é uma máxima, né? Quando se mais usa número de questionamentos fechados, a pesquisa ela vai ter um caráter mais quantitativo. E quando vocês fazem, né, questionamentos abertos, né, isso se permite que o entrevistado tenha mais liberdade, né, de falar, de escrever o que ele pensa de fato, ele vai ter um caráter mais qualitativo. Bem na real, aqui vai depender do tipo que você faz essas questões fechadas, assim, né? Mas ainda assim ela tem mesmo mais caráter quantitativo. A diferença entre uma e outra, para mim, assim, de ordem mais prática, para ser bem sincero, é que as perguntas abertas elas dão muito trabalho para serem analisadas. Muito trabalho. Então, porque você vai ter que ler resposta por resposta, vai ter que pegar parâmetros, né, incomuns entre elas. Então, você fala assim, o que você acha da cidade de Ponta Grossa, né? Você vai ter qualquer tipo de resposta. Né? E você vai ter que classificar essas respostas em opiniões, sei lá, positivas e negativas. De cada um desses 2 grupos, vai ter que destacar o que é bom e o que é ruim. E, dá um puta trabalho, a realidade é essa. Né? Mas fica muito mais completo também do que você dizer Ponta Grossa é legal, é ruim, paia pra caralho, é tesão pra caralho. Se dá mais liberdade, né? Sem dúvida nenhuma. Vai depender do tempo que vocês querem dedicar, para ser bem sincero. Né? Porque se vocês entrevistam lá, sei lá, 5, 6 pessoas, né? Vão entrevistar lá os donos de hotel de Ponta Grossa, né? Daí você pega, assim, só os hotéis de grande porte. Você não vai ter lá 500, você vai ter bem poucos. Daí você pode fazer uma entrevista aberta sem dúvida nenhuma. Agora, se vocês quiserem entrevistar lá, né? Como foi o caso do Jean lá, que está trabalhando sobre o Walking Dead lá, que ele entrevistou quase 700 pessoas, né, fica mais difícil de fazer essa análise, né? Toma mais tempo. Enfim, aí está a característica principal entre um e outro. O que ainda é muito comum porque a gente está num período de pandemia, né? A utilização de questionários online. Vocês devem ter recebido 1 trilhão de questionários online. Né? Durante um bom tempo, o questionário online foi excelente para nós, porque, né, facilita muito a vida, se divulga lá no Facebook, né, nas redes sociais, e aí seus amigos, né, compartilham, respondem e tudo mais. O problema principal dele hoje é porque aumentou muito o volume disso. Né? Então, praticamente todos os dias eu recebo, né, convites para responder perguntas, assim, e chega um ponto que estoura o saco, assim, tipo, né, eu já começo a ignorar, assim, bastante coisa, assim. Então, ele tem esse problema, né? Tem a vantagem do alcance, tem a desvantagem de você mandar uma pergunta para alguém online e a pessoa ficar o dia inteiro pensando na resposta antes de te dar ela, né? No presencial, não. Né? No presencial, você pergunta a pessoa o que você acha de tal coisa, a pessoa vai te responder de imediato, ela precisa te responder de imediato, né? Então, tem esse caráter, né, da impulsividade, né, da pessoa não ficar pensando numa resposta, né?
Quando vocês fazem presencial, tem a desvantagem do custo, né? Tanto de tempo quanto de grana mesmo, né? Você vai ter que imprimir isso, você vai ter que, sei lá, levar um tablet, você vai ter que se deslocar até o local onde que te interessa fazer pesquisa e tal. Então, os dois têm vantagens e desvantagens, né? Está sendo mais comum hoje o online pela questão do distanciamento social. Se vocês quiserem pensar na montagem do questionário, né, no site do NUTEAD aqui da UEPG, né, que é o nosso sistema de ensino à distância, eles têm vários tutoriais, né, que eles foram feitos para os professores, né, do ensino remoto, especialmente da especialização à distância. Mas eles são abertos para qualquer pessoa, né? Então aí vocês vão ter lá, né, eles ensinam basicamente como é que faz, né, a pergunta, né? Eles não vão explicar assim critérios, né, técnicas, eles não vão explicar nada disso, vão explicar como que faz. Se alguém tiver alguma dificuldade em utilizar, principalmente o Google Forms, que é o mais comum da gente utilizar como plataforma de coleta de dados, vocês vão ter assim tipo, digamos, um passo a passo, né? O que são questões de múltipla escolha, né? O que são questões de grade, o que é a tal da lista suspensa, não sei o quê. Eles vão explicar essa ordem prática, mas operacional da coisa. Talvez ajude alguém se a gente tiver muita dificuldade. O que eu percebi dos meus alunos, principalmente, é que quando eu pedia para eles fazerem assim, faça um questionário lá no Google Forms em que as respostas elas têm aquelas raízes, assim, né? Então, você pergunta para a pessoa lá, você já foi para Ponta Grossa? Se a pessoa responde sim, o questionário já vai para uma outra sequência de perguntas. Se a pessoa responde não, vai para outra sequência. Ou senão até encerra. Né? Eu lembro que no meu doutorado, que eu perguntava assim, você já utilizou, né, algum tipo de aplicativo para fazer viagem e tal? Se a pessoa respondia não, ele encerrava e agradecia. Obrigado, valeu, show de bola. Porque esse não era, né, a minha amostra da pesquisa. A minha amostra tinha que ser entre as pessoas que utilizam as tecnologias. Então, meu tema era esse. Então, se a pessoa não utiliza, não serve, né, para eu analisar os meus dados. E esses direcionamentos, né, de questões e tudo mais, eu percebi que dos meus alunos, pelo menos muitos deles, tinham muita dificuldade em conseguir fazer isso. Fica aí a dica para vocês darem uma olhada. Na construção dos questionários, né? Incluam apenas itens importantes. Já venho falando isso para vocês desde o primeiro ano. Né? Não perguntem faixa etária se isso não serve para nada para vocês. Verifiquem se depois que vocês fazem o questionário, vocês vão passar para o orientador de vocês, logicamente, ou para a orientadora, né? Mais comum, né? Tem mais mulheres que homens. Verifiquem se todas as variáveis, né, que vocês têm como hipóteses, elas estão contempladas ali dentro. Né? Eu quero saber se as pessoas utilizam rede social, se as pessoas viajam de ônibus rodoviário. Veja se todas as hipóteses de vocês, né, quero corroborar que o transporte rodoviário foi para o saco, ninguém mais usa esse troço, né? Mas aí você vai perguntar só uma coisa sobre a aviação civil, por exemplo. Né? Então, calma, né? Você vai ter um cara lá né, que não viaja de avião de jeito nenhum, ele não vai ser contemplado em nenhuma hipótese sua. Né? Então, tome cuidado com isso. Veja seus objetivos, cruze tudo isso, né, e veja se todas as premissas do teu estudo estão contempladas no questionário de vocês. Estabeleçam critérios de ordem e sistematização das questões, né? Que a questão seja, né, que o questionário ele seja, né, um fio condutor, né? Que ele não fique indo e voltando, assim, tipo, pergunta se a pessoa gosta de viajar, como é que ela viaja, quanto é que ela gasta. Aí você pergunta lá o estado civil dela, tipo, né, quebrou a sequência lógica, assim, né? Pode parecer meio bobo isso, né? Mas vai ter nos próximos slides, né? Como sempre eu antecipo minhas coisas. É recomendado que vocês comecem com questões, digamos que fáceis, né? Ou questões óbvias. Tipo quando vocês vão lá depor lá no inquérito policial, lá no julgamento de alguma coisa. Eles nunca começam perguntando assim, quem matou não sei quem, né? Eles começam perguntando qual que é o teu nome completo, né? Você é casado, né? Há quanto tempo você mora aqui? Questões assim para você tirar a atenção da pessoa, né? Então a pessoa, né, quando você é convidado para responder um questionário, principalmente no cara a cara, assim, você fica meio tenso, assim, né? Porque são as suas preferências, suas opiniões estão sendo registradas. Então você fica meio com o pé atrás, né? O que essa pessoa quer ouvir de mim, né? Então você quebra esse gelo, digamos assim. Então tem uma sequência lógica, né?
Observe a forma de apresentação, né, do questionário, né, o tamanho dele, né. Questionários muito longos, né, tendem a cansar o entrevistado, né. Então, tomem cuidado com isso, né. Eu faço parte de um grupo de pesquisas que eles me pagam para responder algumas coisas lá do Nice Quest, talvez algum de vocês também sejam isso. E a primeira coisa que eles comentam, tipo, eles me mandam lá um e-mail lá, tipo, tem uma pesquisa para você responder aqui, um convite, né? Aí eu abro a pesquisa, a primeira informação que tem assim, esse questionário não pode ser interrompido, se começa, ele tem que finalizar, e ele dura em torno de 25 minutos. Aí eu já sei se eu quero responder ele ou não, né? Então é direto ao ponto. Eu sei que achar super longo, se eu não estou afim, já paro por ali. Né? Eu não corro o risco de começar e parar no meio e perder o tempo que eu estava dedicado. Tomem cuidado com extensão, tá? Não façam um questionário muito longo. Se vocês forem pensar na versão impressa, né, que né, tá em dúvida aí, né, que não sabe se pode ser feito ou não hoje, né, e está sendo meio incomum também, né, a gente tem um monte de software de graça para vocês usarem em tablet e tudo mais, que até facilita a nossa vida, né. Imagina vocês imprimirem lá 700 questionários e depois ficarem analisando folha a folha, né. Quando vocês fazem isso num tablet, num smartphone, qualquer coisa assim, você tem até a síntese disso já, né, já pronto ali dos resultados, né. Para quem for trabalhar com a questão estética, com a questão impressa, tome cuidado também com a estética. Né? Então, pode parecer uma bobagem, né? Uma coisa, né? Nossa, pensar na estética da qualidade do papel. Mas vejam que bonito que ficou esse questionário aqui especificamente, né? Esse questionário, eu não lembro se foi ano passado, acho que foi ano retrasado, né? Da Crisla, que ela fez um trabalho sobre o surf lá em Santa Catarina e tudo mais. E entre os questionários dela, ela tinha esse, né? Acho que são 3 ou 4 tipos de questionário que ela aplicou lá. Né? E aqui ela colocou umas ondinhas e tal. Claro que a Cris, ela é designer, não sei se é designer. Enfim, ela trabalha com essa parte gráfica aí, né? Ela é excelente nessa parte, né? Então vejo que ela teve um cuidado até de fazer a folha ali, né? Representativa com o tema dela, né? Não sei vocês, mas para mim me dá mais tesão de responder um questionário assim do que no papel em branco, por exemplo, né? Parece mais legal, né? Até nesse ponto o pesquisador se preocupou, né, em ter esse zelo, esse cuidado. Eu achei legal. Enfim. Já falei para vocês sobre ordenamento lógico das questões. Incluir de novo, né? Apenas perguntas que tenham a ver com o objeto de estudo de vocês, né? Vocês não querem saber lá sobre eventos, querem saber lá sobre gastronomia, então não pergunte sobre isso, pergunte só sobre o teu tema. Tem a questão aqui se o entrevistado tem condições de responder as questões. Eu não sei como fazer isso, para ser bem sincero, né? Eu tive já devo ter comentado com vocês, uma experiência, né, negativa em relação a isso, né, quando eu estava fazendo o meu doutorado, que eu fui né, a ideia era entrevistar uma pessoa por casa, né, dos moradores lá de Itaiacoca, lá de uma comunidade específica lá. E aí, cada casa eu batia, a primeira pessoa que saía, eu fazia uma entrevista, né? E numa dessas casas saiu uma senhorinha lá, sei lá, não sei a idade dela. E aí eu comecei a conversar com ela, seguindo a minha metodologia, né, sem distinção de nada, né? Então, a primeira pessoa que sai, eu faço a pergunta. E aí eu estava falando sobre parque nacional para ela, estava entendendo que é um parquinho de balanço, assim, né? Um parquinho de crianças brincarem, né? Então, claramente, ela não tinha condições de responder minhas questões ali, né? O que eu fiz, né? Eu continuei fazendo a entrevista com ela, depois eu descartei, né, a entrevista que eu fiz com ela. Eu não sei como fazer essa verificação, né? Se a pessoa tem condição ou não de responder essas questões, não sei mesmo. Eu acho que é mais fácil vocês, né, perceberem que a pessoa está, né, você está falando sobre uma coisa e a pessoa está respondendo outra durante o questionário, depois só descartam isso, que vocês peguem tempo com isso. Né? Se vocês encontrarem uma forma de verificar se a pessoa tem condição ou não, é uma boa saída. O que acontece aqui, em alguns casos, é com, por exemplo, a questão dos votantes lá. Então, você pergunta a pessoa, quantos anos você tem? A pessoa fala que tem menos de 16, você sabe que ela não vota e você ignora ela, por exemplo. É uma possibilidade. Mas nem sempre se encaixa, né, no nosso universo aqui do pesquisa, do turismo, né? De novo, né, começa com perguntas fáceis, né, para a pessoa ficar mais à vontade, né, e as mais complexas, né, ou mais difíceis, deixam, né, para o fim. Aí, de novo, né, perguntas impessoais, né, as coisas, né, que foram mais íntimo para o final, mas aqui não é o nosso caso, né? Muito difícil perguntarem uma coisa muito, muito pessoal, né?
vai querer saber lá se a pessoa toma algum medicamento, por exemplo, né? Para nós não faz sentido essa pergunta, pelo menos. Mas se for o caso de vocês, né? Querem trabalhar lá com turismo de saúde, quiserem saber algo similar a isso, vão deixando mais para o final essas coisas. Outra dica aí, né? Não façam perguntas embaraçosas, né? Então, geralmente, né, prefere-se perguntar, né, sua faixa etária em vez da idade absoluta, né? A idade fechada, né? Em relação à renda, geralmente as pessoas também não gostam de falar muito sobre renda, né? Idade até para homens, assim, os homens estão cagando, não se preocupem muito com isso. Mas renda familiar é meio complexo, assim, né? Mesmo que não seja renda individual, a galera não curte falar, né? É uma coisa muito particular, né? Não obrigue também que o entrevistado faça algum tipo de cálculo, né? Então, tipo, né? Qual é a sua renda em salários mínimos? Você tem que pensar, né? Coloca faixas ali, né? Essas faixas também podem pegar, por exemplo, do IBGE, né? O IBGE tem as faixas etárias bem certinho lá. O que é uma criança? Sei lá, de 0 a 6 anos. Um pré-adolescente é de 6 a... Não sei, tô chutando. Até 11, né? Adolescente é de 12 a 18. Adulto é de 18 a sei lá quanto, né? E idosos é de não sei quanto ao infinito, não sei. Né? Mas tem algumas classificações prontas já disso, né? Então vocês podem se basear por isso. Se a faixa etária, né, se for o caso de vocês, muito importante, tiver muito ampla, né, aí vocês têm que fazer um segundo recorte. Né? Então, por exemplo, né, vocês colocarem lá, vou colocar a cara de faixa etária de 5 em 5 anos, né, de 5 a 20, de 20 a 25 e por aí vai. Só que de 15 a 20 tem uma diferença bem grande aí, porque acima dos 18 anos a pessoa já é responsável pelos seus atos, né? Então, talvez esse intervalo de 5 anos seja mais complexo, né? Pergunta para a pessoa, você consome bebida alcoólica? Aí você vê que lá que, né, o teu público majoritário que respondeu é de 15 a 20. Então, você não sabe se as pessoas estão cometendo, né, uma coisa ilegal ou não, porque, né, a tua faixa etária não encaixou. Por isso que é importante vocês pensarem no questionário, né? Você tem que tomar cuidado com isso. E também não, né, aqui também é complexa essa última dica, né, de não incluir perguntas sobre coisas muito antigas, né? Vai depender do caráter de pesquisa de vocês, né? Se vocês quiserem saber lá o que a pessoa pensava do turismo na década de 60, pô, é distante pra caceta, né? Mas esse é o teu objeto de pesquisa, então não sei, né? Só que daí né, essa pesquisa tem que ser mais focada ainda, né, em relação ao público que tenha vivido, né, de fato, na década de 60 e não ter nascido na década de 60, né? São coisas diferentes, né? Perguntar para mim sobre os anos 80, por exemplo, pô, eu nasci em 86, né? Eu não tenho a menor noção do que eram os anos 80, né? Eu vou conhecer um pouco da vida a partir dos anos 90. Então, enfim, né, vai depender muito da tua amostra. Em relação a tipos de perguntas. Nossa, 9h37 já. Você pode fazer as perguntas fechadas, né, com alternativas fixas, né, tipo essas que estão vendo aí, né? Você coloca masculino, feminino e outro, né? Algumas pessoas também colocam masculino e feminino e prefiro não responder, né? Porque esses vão ter, né, a questão lá do LGBTQI, todas as letras do mundo mais, né? Que aí, né, é meio complexo, né? E tem pessoas que ainda não se identificam com nenhuma dessas siglas, né? Então é meio difícil isso. Quando estou fazendo esse tipo de pesquisa, que eu preciso identificar esse tipo de perfil, eu coloco masculino e feminino e prefiro não responder, que para mim eu acho mais fácil, assim, do que colocar diversas situações que eu vou ter até dificuldade de fazer análise depois. Vocês podem fazer perguntas encadeadas, né, chamadas assim, né, que fazem a pergunta, a pessoa diz sim ou não, e se a pessoa, depende do tipo da resposta que ela dá, ela tem que explicar isso. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque se dá a oportunidade da pessoa, né, detalhar um pouco mais a resposta dela, mas também vou dizer para vocês que acontece a pessoa vai dizer que não, né? Não, Ponta Grossa não é turístico. Mas e como ela tem que explicar o porquê que ela acha que não é turística, a pessoa às vezes ela decide responder que sim. É turística, porque ela não está afim de responder, na verdade. Então tem os dois lados aí, né? Quando vocês fizerem algo similar a isso, eu recomendo que vocês não façam, né, não deem essas três opções de cara, assim, para a pessoa responder. Coloca sim ou não. A pessoa respondeu que não e deu um próximo, aí você coloca a pergunta, né? E por que você acha que não? Daí a pessoa não sabia que ela ia ter que explicar, né? Então aí, né, não sei. Talvez a pessoa volte questionário, mas aí já é mais difícil. A pessoa voltar para, né, mudar a sua resposta para não precisar responder.
Mas, enfim, tá aí uma outra oportunidade para vocês. Temos as questões sobre ordem de preferências daí, né? Que aí já... Né, a questão de múltipla escolha é uma resposta só, né? Você acha que é legal ou acha que não é? Sim ou não, ou né, outras alternativas nesse meio de caminho. Aí você pode ter também questões com caixas de seleção, né? Estamos falando aqui na questão online, né? Por exemplo, né, na minha pesquisa lá do doutorado, eu perguntava lá, o que você usa de recursos do seu smartphone? Aí tinha um monte de opção, né? Tinha lá rede social, tipo o Waze, assim, né? Aplicativos de trânsito, jogos, aplicativos de banco. Tinha um caminhão de opções, assim, a pessoa ia clicando em quantos ela quisesse, né? Tinha essa opção, ainda no final tinha assim, mais um outro, que a pessoa podia responder mais coisas ainda. Né? Então, aí se dá mais de uma resposta para ela, né? É importante quando vocês fizerem isso, na hora né, da estatística, né, que vocês vão responder lá, eu entrevistei 100 pessoas, mas vai ter uma resposta lá que vai ter bem mais 100 respostas, né? Então, você vai ter lá, né, o que você acha que Ponta Grossa tem de mais legal? A pessoa vai citar um monte de coisa, essa pergunta vai ter, sei lá, de 100 entrevistados, vai ter, sei lá, 500 respostas. Então, você destaca isso. Ó, aqui a pessoa tinha a oportunidade de responder quantas coisas ela quisesse, tal, por isso que a estatística não bate com o número de entrevistados. Esse detalhe é isso. A pergunta de lista suspensa é só uma questão estética. Né? Em vez de você deixar todas as opções lá, tipo, que série do curso de turismo você está? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto, né? Você deixa aquela caixinha que você clica, a pessoa escolhe a opção, a hora que ela clicou ali no terceiro ano, todas as outras opções somem, ela se encolhe, né? E fica a opção ali, terceiro ano, destacado para ela. É só uma questão estética, tá? Para quem fez as inscrições lá no ciclo de encontros, ou mesmo no evento que teve agora da professora Mirna, inclusive, Nicolas, você tem que responder lá o questionário lá do feedback do evento lá para poder emitir certificado para vocês. Nessa ficha de inscrição lá, deveria ter uma opção assim, de que estado você é, né? E era uma lista suspensa, né? Você clicava e aí você escolhia a opção, todos os outros estados, né, se recolhia e ficava a tua opção escolhida ali. Se for o caso da pessoa fazer algum tipo de upload, você coloca a opção para ela. Acho meio difícil, né? Não vou lembrar o nome do cara. Tem um cara bem famoso, Kevin alguma coisa, Kevin Lynch, eu acho. Acho que é o Kevin Lynch, que ele trabalha com a percepção das pessoas, né? Então você vai entrevistar alguém e aí lá no parque ambiental, por exemplo, aí você pede para a pessoa, né? Essa técnica é essa mesmo, assim, você pede para a pessoa desenhar como é que ela vê o parque ambiental. Aí você dá uma folha em branco para a pessoa desenhar o que ela quiser. Né? Então, se vocês forem utilizar esse tipo de técnica, vocês vão ter que colocar um upload de arquivo, caso seja online. É meio incomum fazer esse tipo de pesquisa, né? Lá em Irati, teve um aluno que estava fazendo sobre um parque específico lá da cidade e ele aplicou essa técnica, né, do desenho, né, para a pessoa, né, fazer. Porque você consegue identificar aquilo que a pessoa mais chama atenção, né? Pensem vocês, né, imaginarem o parque ambiental agora, como que vocês iam desenhar ele, né? Certamente o que estaria no desenho de vocês são aquelas coisas que mais chamam a atenção de vocês, né? Então, o local principal de entrada, por exemplo, né? Sei lá, a pista de corrida, né? Para quem gosta de esportes, né? As quadras que tem ali, então a pessoa vai destacar aquilo que mais chama a atenção dela, aquilo que ela vai, né, ter na cabeça dela. E isso faz análise a partir disso. É muito legal essa metodologia. Dá um trabalho do cão para fazer, mas é muito legal. Né? E as pessoas, às vezes, também não estão muito afim, né? No online eu acho ainda pior, né? Porque a pessoa vai ter que desenhar, vai ter que escanear esse material e vai ter que fazer o upload para vocês. Acho difícil acontecer no online, mas, né, fica a opção aí também. Aí as escalas lineares, que isso vai dizer assim, o quanto que eu concordo, né? Ponta Grossa é uma cidade turística, né? De 0 a 10, aí a pessoa vai, né, determinar numa escala. A grade de múltipla escolha, vocês vão colocar, por exemplo, vários produtos, digamos assim, a pessoa vai escolher um deles. Então, que marca de biscoito você consome? E vai ter lá, traquinas, passatempo, sei lá qual marca. Enfim, você coloca lá um monte, lá a pessoa vai clicar na qual que ela prefere. E quando for grade de caixa de seleção, nos quais ela prefere, né? Não só uma opção. Tá aí. Tá quase acabando, gente, eu juro. Sobre tipos de perguntas, podem colocar também sobre nível de preferência, né? O que também é legal, mas também fica restrito, né? Por exemplo, aqui, né, em Curitiba, né?
desses atrativos, qual que é a sua sequência preferida, né? Você coloca lá, o Largo da Ordem é lindo, é fantástico, esse é o meu preferido, então é o número 1, que é o que eu mais gosto. O Parque Tanguá eu acho meio bosta, não curto muito, 5, né? Tem essa opção, só que talvez algumas das opções que vocês coloquem a pessoa nem conheça, né? Então ela pode dar um nível de preferência muito baixo para algo que ela nem citaria. Então, de novo, né? Vai ter os dois lados da moeda aí, praticamente para tudo, né? Que você coloca com questão fechada, vocês vão ter esses problemas. E talvez, né, uma opção que a pessoa mais ama não vai estar aqui, né? Vamos imaginar que ela gosta de um bairro específico lá, né? Ela gosta, sei lá, do Boqueirão, né? Ela gosta do bairro. Nem está citado, né? Porque não é a ideia é que não é um atrativo, o Boqueirão não é um atrativo turístico, né? Enfim, faz parte. Você pode fazer com escala itemizada, né? Tem esse nome maluco aí, né? Que ela vai medir graus e não qualidade do bem, né? Então, o quanto você se interessa em ir na Porto Brazos lá para degustar lá o licor, né, de amora lá, né? Tenho muito interesse, tenho pouco interesse ou nenhum interesse. O pessoal vai em grau, né? Não vai dizer se o licor de amora é muito gostoso ou muito ruim, né? São coisas diferentes, né? A escala itemizada é isso, né? Grau e não qualidade. Quando vocês quiserem trabalhar com qualidade, vocês podem utilizar a escala Likert. A escala Likert é a mais comum, assim, né? Que eles vão colocar em relação à qualidade mesmo, né? Então, por exemplo, lá, o que você achou lá do centro de visitantes? O que você acha lá do banheiro da UEPG? Né? O espaço, ele é bom, ele é ótimo, ele é ruim, ele é péssimo. Nunca fui no banheiro, eu não me lembro, por exemplo. Né? De novo, né, tem coisas boas e ruins, né? A escala Likert, vocês podem trabalhar com ela, né, que é o mais comum, assim, nesses níveis, né, de qualidade, em vários índices, assim, né? Que nem aqui está destacado basicamente 4, né? Ótimo, bom, ruim e o péssimo. Esses são os 4. Esse dá a opção da pessoa dizer que ela não usou e você vai ignorar a resposta dela. Eu também não me lembro se também você vai ignorar a resposta dela, mas você vai pressupor que pelo menos ela foi naquele local. Qual que é o problema principal da escala Likert, na minha opinião? Quando vocês colocam 5 respostas ao invés de 4, por exemplo. Quando vocês colocam respostas ímpares, basicamente. Se colocarem respostas ímpares, sempre o meio do caminho é o muro. Né? Então, vocês vão colocar lá ótimo, bom, aí vocês colocam, por exemplo, regular. Né? Aí ruim e péssimo. Né? O regular, você não sabe se ele está mais para cima ou mais para baixo. Ele está bem em cima do muro, então não dá para ter certeza. Então, eu recomendo que vocês forem trabalhar com escala Likert, coloquem números pares de respostas. Então, coloca lá, perfeito, ótimo, bom, ruim, péssimo e horroroso, né? Então, se coloca, assim, níveis de qualidades, assim, tipo, os dois extremos, né, nas pontas, e vão colocando um pouco mais, né, parcimonioso até chegar ao meio. Mas você faz que a pessoa se posicione, a pessoa vai dizer se é mais bom ou mais ruim, né? Não tem o que ela fazer aqui de outra, né? Não tem outra saída para ela. Você evita o meio do muro. É uma possibilidade para vocês. Escala Likert é bem comum. Né? Só que também, se colocarem muitas opções aqui, a pessoa cansa de ficar clicando, tipo, enche o saco, assim, na verdade. Tome cuidado com extensão, né? Com as perguntas abertas, vocês podem fazer, né? Uma coisa assim, muito aberta ou direcionada, né? Então, aqui é desses aqui, o mais comum que acontece são as perguntas semi-estruturadas, né? As perguntas não estruturadas é totalmente aberta, né? Então, se chegaria para a pessoa e falar assim, fale sobre Wittmarsum, por exemplo. A pessoa vai falar o que ela quiser. Né? Aqui ela tem uma estrutura, né? Ela está direcionando alguma coisa. Né? Então, o que tem aqui, por exemplo? Né? Quando eu vou até Wittmarsum, eu espero, aí está direcionando alguma coisa ali, né? Eu espero ser bem recebido, eu espero, sei lá, não sei, degustar gastronomia holandesa, comprar souvenir, sei lá o que a pessoa vai responder aqui. Mas você está direcionando alguma coisa para ela, né? Aí, sei lá, outra pergunta ali, né? O que mais representa Wittmarsum para mim né? Então, aquilo que mais chama atenção, né? Falou em Wittmarsum, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça da pessoa? Provavelmente o moinho lá, né? Provavelmente. Né? Mas pode aparecer algumas coisas aqui com uma cultura holandesa, não sei, qualquer coisa pode aparecer. Mas você está direcionando. Para quem for trabalhar com pergunta aberta, eu recomendo que faça esse tipo de questionário, pelo menos nesse estilo, porque vai direcionar bem mais. Né? Evita de você perguntar lá o que você acha de Ponta Grossa e a pessoa, né, em vez de falar de turismo, ela vai falar sobre
Transporte público, por exemplo, que não tem nada a ver com a da vida. Eu acho uma bosta, porque a VCG tem uma passagem muito cara, o ônibus é sujo, começa uma coisa que não tem nada a ver, assim. Mas essa é a tua forma de fazer o questionário, você deixou aberto, então, você correu esse risco. Basicamente, assim, de dicas, de... Eu acho que eu travei, né? Peraí, deixa eu... Estão me ouvindo? Por favor, fale alguma coisa. Tô ouvindo, professor, tô ouvindo, mas tá travando. Tá travando a imagem. Que legal, né? Que beleza. Então tá bom. Mas enfim, tomara que eu não tenha perdido a gravação só. Eu tô tentando reconectar aqui. A minha internet tá uma bosta, gente. Eu tô numa corda bamba, assim, tá maravilhoso, tá? Basicamente é isso, né? Que eu queria passar para vocês, assim, de técnicas, de modelos, assim, de dicas para vocês pensarem o questionário e, para começar a direcionar vocês para como fazer essa forma de coletar dados primários. Eu não tenho mais nada a passar para vocês desse módulo, né? Espero que tenham relembrado algumas coisas de vocês. Eu passo os slides de novo para vocês, fico à disposição sempre, o tempo todo, não precisa se preocupar assim, não estamos em aula, o que eu faço agora, né? Então, eu sempre estou por aí. Me procurem e, de novo, né? Não parem com o TCC, né? Façam com o projeto do TCC, né? Tá bem longe do TCC ainda, mas fiquem trabalhando com ele o tempo todo que as coisas vão dar certo, certeza. Obrigado pelo sim, Gi. Ou ignorar do Leonardo eu vi agora só, mas não sei o que era, né? O que dá para ignorar? Ignorar as pessoas, talvez, lá dos questionários, talvez seja isso. Alguma coisa? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa? Eu tô tentando religar aqui a minha câmera, tá, gente? Juro. Ao menos coloquei meu nome no trabalho. Vai que o nome vale alguma coisa, né, Gi? Já é um bom começo. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai que, né? Ainda mais que é um nome grandão, né? Então, foram bastante caracteres ali, então dá alguma coisa. Beleza, então, pessoal. Vocês não têm mais nada para comentar, mais nenhuma dúvida. A gente encerra nosso primeiro módulo aqui e damos sequências nos próximos módulos. Estou com um problema para fazer o problema. O problema é aquela dúvida que você tem, Tamiris. Tipo, eu não sei qual que é o teu tema, né? Mas você quer trabalhar com... Puta, não sei, né? Eu tenho medo de ficar influenciando vocês, né? O turismo de vacina lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? O teu problema é a grande dúvida em relação a isso, né? Por que as pessoas vão até os Estados Unidos tomar vacina, por exemplo, né? Por que as pessoas, né? O turismo não é um turismo de visto, né? Um turismo de cidadania, né? Por que tem algumas pessoas, uns multimilionários aí, quando a esposa está grávida, né, de 5 meses, geralmente, vão lá para os Estados Unidos para o neném nascer lá, por exemplo, né? Então, essa é a grande pergunta. Né? Por que disso? É sobre eventos, né? Então, porque ganha $100, né? Muito legal, né? Verdade, né? Nova York. Se não me engano, pelo menos eu vi Nova York, né? Nova York pagava $100 para quem tomasse a vacina, né? Imagina. Só alegria, né? Mas a pergunta é sobre eventos, então, né? Como o setor de eventos, por exemplo, está sobrevivendo durante a pandemia? Como que o setor de eventos está se reestruturando nesse cenário de pandemia? É a pergunta em relação ao teu tema principal, sabe, Tamiris? Ou, por exemplo, se não for nada disso, né? Tipo, Ponta Grossa ainda tem espaço para que novas empresas de eventos se instalem, por exemplo? Essa é a tua dúvida, tá? É a tua pergunta. Vai depender muito do que você está pensando no teu trabalho, sabe? Mas é uma pergunta. E assim, não se preocupe em estar perfeito nesse momento, sabe? O ideal é que vocês façam e a gente vai melhorando, a gente vai construindo ao longo do tempo todos esses termos aí. Isso em Nova York. O Léo falou que eu tentei me basear pela forma que foi feito o artigo do primeiro ano, mas acho que para o artigo não feito depois não encontrei nada. Será que eu não avaliei, Léo? Eu lembro que geralmente eu dou um feedback, assim, tipo, faltou tal coisa, faltou outra coisa. Eu realmente não lembro. Eu lembro que você trabalhou lá com o Beto Carreiro, como que o Beto Carreiro, não lembro se continua se inovando, depois de 20 anos continua tendo público. Lembro bem por cima, assim, do teu trabalho lá.
Mas eu deveria ter comentado algo, né? Por se está faltando o problema ou não. Deveria, pelo menos. Também eles falou que, mas eu preciso ser um texto bem elaborado para explicar. Pode ser, não, é bem simples, é direto à pergunta mesmo, Tamires, bem direto ao ponto. Você vai explicar isso depois, lá na justificativa, lá depois você vai explicar essas coisas. Aqui é só o tema mesmo, assim, turismo de eventos em Ponta Grossa, esse é o tema, beleza. A minha pergunta por que a Mission Fest hoje já não é mais a festa que era antigamente? Né? Eu estou tentando dar uns exemplos bem bosta, assim, para não influenciar vocês. Por que o segmento de eventos continua em ascensão em Ponta Grossa frente a outras oportunidades? Não sei. Uma coisa assim, é bem uma pergunta mesmo, sabe? Assim, bem direto ao ponto. A explicação vai vir depois. Tá? Relaxa. A justificativa e o problema seria a mesma coisa? Não. O problema é a pergunta. A justificativa você vai dar o panorama geral da coisa, assim, né? Você vai dizer assim, tipo, dadas as condições do cenário atual, de pandemia, que não sei o quê, dado que não existem tantos parques temáticos no mundo, não sei o quê, essa é a justificativa, né? Pensando que, né, os dois maiores parques temáticos do Brasil, um está em Santa Catarina e outro está em São Paulo, né? Justifica esse trabalho em relação à incorporação de um novo parque temático em Manaus, por exemplo. Né? Então, você está justificando todo o contexto, né, que fez fazer tal pesquisa, mas não, são coisas diferentes. Acho que o Léo pensou que não temos essa etapa separada. Tá, entendi. Pode ser, né? Pode ser. Pode falar ou escrever, Gi, o que você achar melhor? Eu não vou escrever, me irrita. Começar a se falar. Eu também estava com essa dúvida, não sei se é a mesma que o Léo está, mas é porque eu acho que no artigo a gente já vai escrevendo e vai justificando, e nessa etapa o professor não quer essa justificativa ainda com bibliografia, alguma coisa assim, é mais o que a gente está pensando em fazer, tipo um texto mais nosso, por enquanto, o problema é tal e eu acredito, ou baseado em tal, é isso? É isso mesmo. Na verdade, não tem, nessa primeira atividade de hoje, não tem texto nenhum. São 2 frases, basicamente. 2 parágrafos. Primeiro, o problema é a pergunta já mesmo. Exatamente. E aí, o tema seria pensando em, sei lá, estudar a gastronomia, se existe um prato típico em Ponta Grossa, tal, é isso. É o meu tema. Mas não é isso pensando e tal. Assim, tipo, a gastronomia de Ponta Grossa. Ponto, acabou. Tá, beleza. Eu também já estava achando que era, assim, uma pesquisa maior, assim, já. Agora não. Então, é só o tema. E o problema é, tipo, existe prato típico em Ponta Grossa? Exatamente. E aí o tema seria gastronomia. Dá uma... Não só tão gastronomia também, né? Coloca assim, gastronomia típica de Ponta Grossa. Sim, tá. Entendi, beleza. É isso, eu não... Vou falar uma coisa bem chula aqui. Não seja geração precoce. Se acalme um pouco, né? É bem construção passo a passo, bem devagarinho. Então, a gente está começando agora. Então, são 2 frases que tem que colocar hoje lá. Então, né, uma delimitação mínima do tema e uma pergunta lá, que é a dúvida em relação ao tema de vocês, tá? É que a gente gosta de dificultar o fácil, entende? Né? Faz até, né? É um problema. É um problema isso. Por que a gente gosta de dificultar? Amanda comentou ali, né? Isso mesmo, é o exemplo que a Amanda colocou ali para nós. Peraí, só cortar agora que voltou a minha segunda tela aqui. Agora... Peraí. Agora estão me vendo de volta, né? Depois de 200 horas. É isso mesmo, né? Então, vocês... Eu tô com eco agora. Tá que bosta. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Acho que agora eu tô sem eco, mas tá com eco. Acho que agora eu tô sem eco, mas também não tô ouvindo vocês agora. Eu consegui arrumar aqui, eu acho. Tá aberto os 2. Tá. Pera aí. Agora fechou os 2. Que retardado. Agora deu certo, eu acho. Somos ansiosos, demais ansiosos, demais, agora sim. Então é isso mesmo, é o exemplo que a Amanda colocou ali. Turismo, negócios em Ponta Grossa é o tema de vocês, por exemplo, né?
Qual que é a pergunta de vocês? O segmento de turismo de negócios existe em Ponta Grossa? Essa é a pergunta, por exemplo. Claro que eu estou dando um exemplo ultra bosta aqui, né? Mas é tipo isso mesmo, tema e problema. Só isso e acabou. Super simples. Relaxem, calma, tá? Bem com calma. E conforme vocês vão entregando também, eu vou dando um feedback para vocês, né? Falar, olha, né, tem que dar uma delimitada um pouco maior no tema, tem que ampliar um pouquinho mais, tem que recortar um pouco mais, a tua pergunta não está muito clara, eu vou dando esses feedback para vocês aí, relaxa, né? Super não sei ainda, né? É que se eu começar a falar, eu começo a influenciar vocês, aí complica muito, sabe? Ontem a Anne me mandou mensagem, assim, tipo, me mandou com 2 temas assim, super legais e tal, e eu dei uma resposta bem em cima do muro para ela, assim, tipo, show de bola, né? Os 2 temas são importantes, são legais, são, né, são inéditos, né? São muito legais. Dei uma resposta bem em cima do muro para dela, tá, mas o que eu faço? Tipo, eu não quero influenciar vocês, sabe? Eu quero que vocês façam a pesquisa de vocês, não a minha pesquisa, né? Mas a gente acaba tentando ajudar um pouquinho, né? Eu olhei lá aqui para hoje, sabe? Não tem uma justificativa. Será? Então eu tô errado. Então eu fiz errado, Léo, de verdade. Se tá isso, tá errado. Prof, é tema e problema para mim. Tá, obrigado, aparecendo Amanda. tema mais problema. Tá, então acho que você confundiu, Léo, tá? É tema e problema, tá? Se tiver alguma coisa justificativa lá, eu que fiz cagada. Mas é tema e problema. Eu já, assim que termina a aula, eu vou dar mais uma olhada lá, né? Mas eu acho que eu nem coloquei, inclusive, a atividade de justificativa para não confundir vocês. Eu acho. Não, eu já sei até a área, mas você também fez IC, né, Gi? Então você também né? Já tem esse primeiro contato, né? Eu sei fazer, não sei como adaptar para o papel, mas faz o que você conseguir, Léo. Porque daí a gente, né, é um processo de construção mesmo, né? Vai colocando fermento nesse bolo aí, ó, ao longo do tempo. Relaxem, tenham calma. Beleza? Pior que estou indo para terceira. Vocês são novos paradigmas. Fala sobre o operário, Gi. Operário é legal. Pessoal, eu sei que vocês têm aula agora às 10 e eu estou disponível para vocês, tá? Mas se vocês quiserem sair, quiserem terminar, eu vou entender. Eu vou deixar só... É minha desse ano, que legal. Só vou parar de gravar aqui. Tá? Interromper...